Agradeço a presença na continuação dos nossos seminários dos jovens docentes do Departamento de Zoologia. Muito bacana ter aqui o Pedro. Momento de férias, né? Então, era esperado realmente uma presença um pouco menor, mas agradecemos a todos que estão presentes e que estão presentes online, né? A gente tem pelo menos o Zé Eduardo aí assistindo. A contratação do Pedro é bastante interessante. Eu estava tentando pensar e lembrar, talvez você até saiba um pouco mais da história, mas na minha concepção, a contratação do Pedro representa a primeira vez que o Departamento de Zoologia tem a linha de pesquisa em paleontologia clássica. Eu acho que do IB. Talvez do IB. De vertebrados, acho que do campus. Não. Então, nesse sentido, né? A paleontologia que se entende, quando as pessoas pensam em paleontologia, elas pensam em paleontologia de vertebrados grandes, né? Então, eu acho que realmente inovador, é bacana. Obrigado. Então, representa um início de uma história, está alinhada com a visão que a gente chama de marcusiana, né? Que é a visão que o Ernest Marcus implementou aí no início da história da zoologia, que é de ter o máximo de linhas possíveis ao invés de fazer grandes grupos que foquem em uma linha só, né? Então, é uma visão de heterogeneidade, uma visão de abrangência, de tentar expandir ao máximo o conhecimento zoológico. Então, é muito bacana ter o Pedro como representante. Então, Pedro, vou deixar para você contar essa história para o pessoal e agradeço pela oportunidade aí da gente assistir. Beleza. Eu vou ficar ali porque eu acho que vai ficar centralizado melhor na câmera. Então, primeiro, obrigado, principalmente ao Daniel, né? Primeiramente ao Daniel pela iniciativa de iniciar esse ciclo de seminários do departamento, né? Começando com nós. Ele usou a palavra jovens, né? Ou pelo menos novos docentes, né? Alguns não tão novos, né? O Pedro já tinha completado 3, ou ia completar 3 anos quando ele deu a primeira palestra no mês passado. Mas assim, exato, dos docentes em probatório. E a ideia, como vocês vão ver, e continuando, né, com a primeira palestra do mês passado do nosso colega Pedro Risato, é apresentar um pouco da nossa linha de pesquisa e trajetória acadêmica, uma coisa em consequência da outra, né, como a gente vai ver. Mas queria agradecer também a presença dos que estão aqui. No fim das contas tem bastante gente, né? A gente até cogitou mudar a data por ser férias e por ter um monte de colegas docentes do departamento que não poderiam estar presentes também. Então agradeço os que estão presentes, ao Zé Eduardo que está online também. Obrigado. E bom, como eu disse, a ideia é falar um pouco da minha linha de pesquisa e da trajetória acadêmica, mas vocês vão entender que tem alguns detours aí no meio, né? O título da palestra é esse daqui, né? Para além da paleontologia tradicional, que os fósseis nos ensinam sobre evolução. Eu vou tentar abordar ao longo da apresentação o que eu estou chamando aqui de paleontologia tradicional, apesar de esse termo ser nada estabelecido, né? Que eu estou inventando aqui alguma coisa, só para tentar ter alguma ordem no caos. Mas bom, antes de falar da minha trajetória especificamente, eu queria fazer um pequeno preâmbulo, e começar com o Dobzhansky, né? Para quem não conhece, o Dobzhansky foi um geneticista, biólogo evolutivo do século passado, que teve uma participação fundamental num dos movimentos mais importantes sobre evolução, e a gente vai falar um pouco mais disso lá mais para frente. Mas agora, nesse primeiro momento, e assim, também contextualizando no contexto nosso aqui do IB, né, da zoologia, ou da biologia de maneira geral no Brasil, teve uma participação logo no início do IB também, acho que o Daniel e outros colegas podem até falar um pouco mais sobre a participação do Dobzhansky aqui pra gente, efetivamente, mas ele teve algumas visitas aqui ao Brasil. Mas nesse primeiro momento queria destacar essa frase dele, que acho que é a mais famosa, né? Na verdade é o título de um ensaio, acho que já do final da vida dele, década de 70, que traduzindo, né? Nada em biologia faz sentido a não ser a luz da evolução. Que acho que traduz em poucas palavras, de maneira bem elegante, o que a gente assume já hoje em dia, quase todo mundo que trabalha com biologia, essa ideia de que a evolução é a teoria unificadora central da biologia e que vai traçar para a gente o caminho das diferentes linhas de pesquisa dentro das ciências biológicas de maneira bem ampla, né? E falando de evolução especificamente, que vai perpassar boa parte do que eu vou falar aqui, a lógica que hoje a gente entende
tem conhecimento sobre diferentes processos associados à evolução que nos ajudam a entender melhor a evolução de uma maneira geral, né, que é um processo a longo prazo, que a gente muitas vezes não consegue observar diretamente, e dos diferentes fatores associados à evolução, que estão relacionados, que nos ajudam a entender a evolução, talvez aquele que perpasse praticamente tudo, né, seja o fator temporal. Talvez tenha desformatado algumas coisas aqui, estou percebendo, enfim. E, obviamente, existem diferentes escalas temporais associadas a mais diferentes processos evolutivos, né? De uma escala mais micro, né, uma escala temporal curta, a escalas mais amplas, como no caso do exemplo que eu trouxe aqui. Acho que vocês já estão imaginando onde que eu vou chegar, né? Tô falando de paleontologia. E se obviamente o tempo é muito importante para consolidar, né, os efeitos desses processos evolutivos e para a gente, na prática, conseguir observá-los, né, observar os padrões, que são consequências desse processo, alguns são mais facilmente observados na nossa escala de tempo da nossa vida, né, do tempo que a gente vive, e, consequentemente, talvez mais fácil de assimilar, e outros são numa escala de tempo muito maior, e aí, consequentemente, mais difíceis de serem observados e entendidos, e também acessados, né, para serem avaliados. E nesse contexto, os fósseis, esse aqui é essa introdução assim, de qualquer livro básico sobre paleontologia, né, da importância da paleontologia, dos fósseis, essa ideia de que os fósseis são uma janela para o tempo profundo, né, uma fonte de informações, uma fonte de dados sobre os seres vivos que já não existem mais, já não habitam o planeta com a gente, mas que nos ajudam, foi uma pecinha nesse quebra-cabeça sobre a história da vida na Terra. Aqui, na verdade, eu poderia ter colocado um exemplo mais icônico, né? Esse aqui é um fóssil que eu vou retomar mais para frente, que a gente coletou na nossa primeira viagem de campo. Talvez a melhor representação aqui seja o fóssil do Archaeopteryx, né? Que ajudou a gente a consolidar a ideia sobre a relação de dois grupos muito distintos, que se pensavam que eram distintos, né? Dinossauros, novianos e aves. E, de fato, é um ícone sobre a importância dos fósseis para a gente entender as relações de parentesco entre os seres vivos. Mas não só sobre as relações de parentesco, as relações filogenéticas, né? Os fósseis carregam informações e nos fornecem informações sobre evolução num sentido até bem mais amplo do que isso, né? Não só para as relações filogenéticas, mas para a evolução em um sentido bem mais amplo. E diferente da palestra do Pedro, né, que ele foi mostrando a trajetória dele ao longo dos anos e culminou na fundação do laboratório dele, ele falou um pouquinho do que ele espera desse laboratório nos próximos anos. Eu já logo nesse preâmbulo já falo um pouco do nosso laboratório, né, como consequência dessa história toda, né, acho que por esse entendimento sobre o que a paleontologia e os fósseis podem nos fornecer, é que o nosso laboratório tem como objetivo basicamente isso, né, utilizar principalmente dados paleontológicos para entender a evolução, num sentido mais amplo. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor o que esses padrões evolutivos e de diversidade querem dizer na prática, mas a ideia nossa é usar dados principalmente paleontológicos, mas não só, obviamente a gente não ignora a diversidade atual, mas para entender a evolução, nos diversos sentidos sobre o que a evolução quer dizer. E as diversas linhas de pesquisas também. Então, depois desse breve preâmbulo, né, que a gente já chegou no final, vamos voltar lá para o começo, para a minha trajetória especificamente. Tudo começou em 2007, quando eu passei na graduação, comecei a graduação em Biologia, em Ciências Biológicas, lá na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Ribeirão Preto, no campus da USP de lá. Eu não coloquei aqui, mas eu vou mencionar, né, a minha primeira iniciação científica foi com comportamento de abelha sem ferrão, muito legal, por sinal. Mas aí eu fui seduzido pelo meu orientador na época, né, o Max Langer, paleontólogo de lá, a ir para o laboratório, então eu dei tchau para as abelhas. E comecei a desenvolver um projeto que foi submetido para a FAPESP, né, de iniciação científica, que foi negado. Então é um projeto que hoje a gente já entende que não foi uma ideia muito boa, mas que foi o que me levou para a paleontologia no primeiro momento, né? Que era engraçado que esse projeto era para trabalhar, para construir um banco de dados sobre dinossauros do Brasil. Hoje eu trabalho muito com banco de dados, sei da importância, mas aquela ideia não estava muito boa. Hoje a gente entende um pouco melhor como poderia ser feito, né? Mas nesse meio tempo, isso foi em 2008, né, já depois de um ano e pouco de graduação, entre eu escrever esse projeto, submeter ele, ser negado e eu começar a trabalhar em outra coisa, em outra iniciação científica, fui participando de atividades do laboratório, como atividades de campo, né, esse aqui é meu primeiro campo em 2008, eu estou aqui de chapéuzinho, para quem não está reconhecendo. Assim como esse, em outras atividades de campo também, participando de outras coisas do laboratório, como preparação de fósseis, eu fui me familiarizando mais com algumas das habilidades e técnicas da paleontologia, né? Até que
Eu não tenho certeza se foi nessa viagem de campo que eu participei ou alguma outra, mas nessa localidade, né, nesse mesmo local, eu acho que mais ou menos perto dessa cerca aqui, foi encontrado esse fragmento de mandíbula, que foi efetivamente o meu material, né, da iniciação científica. Então, ali mais para o final da minha graduação, 2010, 2011, eu trabalhei na descrição desse material fóssil aqui, que é o material de um baurossuquídeo, né? Era uma espécime juvenil, então de tamanho menor, desse grupo de crocodilomorfas, né? Cujos materiais são bem comuns aqui em rochas do interior do estado de São Paulo, Minas Gerais. Isso aqui foi no Triângulo Mineiro, né, em Minas Gerais. Então, são vários materiais fósseis desse grupo de crocodilomorfos que eram bem diferentes dos crocodilos atuais, né? Apesar de crocodilomorfa ser a linhagem que inclui os crocodilos atuais também, crocodilos, jacarés, etc., esses bichos aqui eram bem diferentes, né? Como dá para ver aqui pelo próprio fóssil, né, o crânio bem alto, bem mais alto do que os crocodilos atuais, mas também a própria postura mais ereta, a redução do número de dentes, indicando hipercarnivoria, e um hábito muito mais terrestre do que os crocodilos atuais. Então, a minha iniciação científica foi focada na descrição desse material, e ao final de 2011, né, da passagem de 2011 para 2012, eu participei do processo seletivo e comecei em 2012 o mestrado em Biologia Comparada também lá em Ribeirão. E eu continuei trabalhando principalmente, na verdade, com baurossuquídeos, então com uma descrição de material também desse grupo de crocodilos. E fiz 6 meses de bolsa de estágio exterior no American Museum of Natural History lá de Nova York, trabalhando com outro material que eu já vou contar. Mas como que se deu, né? Essa história é meio engraçada. Como é que se deu... como surgiu a oportunidade de trabalhar com esse material no meu mestrado, no projeto de mestrado? Quando eu estava no final ainda da graduação, acho que 2011, no começo de 2011, imagino ainda, o Max liderou uma viagem de campo que não era especificamente para coleta de material, ou prospecção e coleta de material. Era uma viagem didática, uma disciplina de paleontologia lá do programa de Biologia Comparada, com umas 10, 15 pessoas, a grande maioria deles não tinha experiência com o campo de paleontologia, eles estavam saindo de campo, eu estava no laboratório lá fazendo alguma coisa, e a gente já tinha começado a discutir sobre mestrado, possíveis projetos, etc. E ele falou, falou meio brincando, no fim acabou sendo verdade, ele falou, se a gente achar um material de jacaré, que ele fala, se a gente achar um jacaré, ele vai ser o seu projeto de mestrado. Eu falei, legal. E aí ele achou, especificamente ele achou. E aqui estava o material aflorando na rocha, né? E aqui um pouco mais, depois de uma pequena preparação ali, já mostrando que era um crânio de um baurossuquídeo, né? Já é possível identificar só a partir disso. Como eu falei, essa viagem de campo não foi muito tradicional, né? Eram basicamente alunos de outras áreas que estavam ali meio que se divertindo com um achado, né, de um material, uma descoberta de um material fóssil. E basicamente foi o Max e um outro colega meu, né, o Júlio, que era aluno que estava começando o mestrado lá no laboratório, que tiveram que cavar o buraco, né, com picareta, e a rocha é dura. Até fazer um bloco aqui do crânio do bicho para levar para o laboratório para preparação. E ao cavar aqui esse buraco na rocha, para poder fazer o bloco, né? Eles perceberam que havia outros ossos aqui, principalmente aqui mais para trás, aqui está a parte mais anterior, mais posterior do crânio. Então aqui seria o pescoço, né? E como dá para ver, cortado, mas tinha outros ossos ali, indicando que o restante do esqueleto do bicho, que a gente chama de pós-crânio, né? Poderia estar presente ali, só que com pouco tempo, era uma disciplina didática, né? Eles decapitaram o bicho e levaram para o laboratório. E como esse material veio a ser parte do meu mestrado, eu convenci os outros membros do laboratório a voltar alguns meses depois lá para coletar o resto, né? O pós-crânio, o restante do esqueleto. E como dá para ver aqui, a gente já começou a usar tecnologia avançada, né? Esse foi o primeiro campo com uma britadeira e o gerador aqui, que ajudou muito, né? Então, em poucos dias a gente conseguiu fazer um bloco relativamente grande e levar para o laboratório. Isso foi uma excelente decisão, né? Ter voltado a certa resistência do Max, porque a gente tem uma certa cultura / tradição, quem trabalha com descrição e taxonomia de crocodilos extintos, de que é o crânio que importa, o crânio que é diagnóstico, não tem muitas características diagnósticas no pós-crânio, então muitas vezes ou não se coleta ou não se descreve os materiais pós-cranianos. Mas esse caso aqui foi super importante. Então aqui já depois da preparação no laboratório, o crânio já é exposto, parte do esqueleto aqui exposto também. A preservação dele não está excelente, tem alguns outros indivíduos, espécimes desse mesmo grupo para a região que são conhecidos muito melhor preservados, em estado de preservação. Mas a parte importante dele foi preservada, que é nesse quadradinho aqui, nesse retângulo que eu estou dando um zoom aqui.
E aqui só trocando de cor para visualizar melhor, né? Então o que a gente tem aqui em verde são as costelas, né, do bicho, desse indivíduo aqui. Em laranja a gente tem as costelas abdominais, que a gente chama de gastralha, presente em vários grupos de répteis, como em crocodilo morfo. E em amarelo a gente tem ossos cranianos e dentes, numa região do esqueleto que não é muito esperado, né, meio na barriga do bicho. Então, depois de identificação, a gente conseguiu identificar quais ossos são, então no estado de preservação até que ok, e também observar a própria corrosão desses materiais e a posição deles em relação aos outros ossos aqui dessa região abdominal, a gente interpretou isso como restos da última refeição desse indivíduo aqui. Então, a partir da identificação desses ossos cranianos, principalmente, e dos dentes, né, a gente conseguiu identificar que esses elementos cranianos e dentários dessa região pertenciam a um outro grupo de crocodilomorfa também bem comuns, que é também comumente encontrado na região, que são os fagisaurídeos, de menor porte, de hábito mais onívoro, etc., que potencialmente poderiam ser presas desses baurossuquídeos que eram predadores mais de topo ali daquele ecossistema terrestre. A gente também fez uma pequena inferência da cadeia trófica, ecológica, vamos dizer assim, sem muita elaboração, só vendo os registros que tinham para aquela formação rochosa, ou seja, que tinha naquele paleoecossistema, nada muito quantitativo, nenhuma análise exatamente. Mas ainda assim, apesar dessa parte mais ecológica, né, o foco do trabalho, assim como foi na minha iniciação científica também, era basicamente descrever, então fazer um trabalho descritivo de taxonomia e, nesse caso aqui, de sistemática também, então entender a relação filogenética do espécime grande aqui, né, do principal objeto de estudo do meu mestrado, com as outras da área. Então isso já é um pouquinho, retomando lá o título, né, da apresentação, um pouquinho do que eu estou querendo chamar aqui de paleontologia mais tradicional, apesar de, hoje em dia, com metodologias, tanto sistemática, filogenética e outras coisas bem atuais, né? Mas ainda assim bem focados no material fóssil, na descrição, bem descritivo, taxonomia sistemática. Então é isso que eu estou meio que chamando de paleontologia tradicional aqui na apresentação. Os 6 meses que eu passei lá em Nova York, né, foi no mês de 2013 até o comecinho de 2014, eu fui supervisionado pelo então curador lá de paleontologia de vertebrados, né, de paleontologia de vertebrados, que é o Mark Norrell. E eu estava com esse trabalho aqui praticamente pronto, já no final de 2013, e ele falou, já que você vai ficar mais um tempo aqui, porque você não trabalha com outro material do museu, né? Você trabalha com crocodilo é tudo igual. Então ele falou, vai trabalhar com esse material aqui histórico, né, que é bem legal a história dele também, que pertence a um outro grupo de crocodilomorfa, aí mais próximo dos jacarés, crocodilos atuais, que é um caimanine, né, também próximo dos ossos jacarés aqui. E é um material muito legal que foi coletado na década de 30, descrito também na década de 30 pelo J.J. Simpson, que eu vou retomar alguns slides para frente, né, quem que é esse cara aqui. Então foi bem legal trabalhar com esse material histórico. A gente pôde escanear, né, tomografar o material e acessar mais informações anatômicas que permitiram a gente, de maneira mais precisa, investigar as relações filogenéticas dele com outros caimanine. E eu queria chamar atenção especificamente para essa data aqui, né, data de publicação desse trabalho. Como eu mencionei, eu fui para Nova York em 2013, estava trabalhando com esse material ali no final de 2013, começo de 2014, e como dá para ver aqui, foram por volta de 7 anos para publicar, né? Essa é uma mensagem para os jovens que estão iniciando, ou nem tanto, a sua trajetória acadêmica aqui, que as coisas podem levar tempo, né? Eu nem mencionei, mas aqui eu reafirmo, né? Que o meu trabalho de iniciação científica, aquela mandíbula que eu mostrei para vocês, eu nem cheguei a publicar, por mais que eu acho que seria importante, né? São informações que precisam estar disponíveis na literatura. Mas as coisas muitas vezes levam tempo, saem do nosso controle. Nesse caso aqui, como dá para ver por 2020, foi favorecido, né? Eu consegui ter tempo para trabalhar nisso por causa da pandemia, me fez ficar em casa trabalhando em coisas antigas que eu tinha dados no computador. E acabou sendo bem positivo, porque eu consegui expandir o que eu tinha em mente com aquele material, com aquele trabalho, então fazer diversas análises filogenéticas usando outros tipos de metodologia, não só parcimônia, bayesiana também. E o trabalho foi muito bem avaliado, ele recebeu o prêmio de melhor publicação do ano na revista, saiu na capa também como consequência disso. Então, uma mensagem positiva, né, de que as coisas podem levar tempo e isso não necessariamente é ruim. Apesar de que eu acho que eu tenho que publicar as coisas da graduação ainda, né, enfim. Então, assim, take it easy, as coisas às vezes demoram mais do que a gente acha. E aí, então, no mês de 2014, eu comecei meu doutorado na Inglaterra, na Universidade de Birmingham.
esse campus maravilhoso de lá, nem sempre tá sol desse jeito, né? Quase nunca. Mas o campus ainda assim muito, muito legal. Eu fui orientado pelo professor Richard Butler, lá de Birmingham mesmo, e orientado pelo Roger Benson, de Oxford, que estava em Oxford na época, e agora ele assumiu a mesma posição do Mark Noel lá no American Museum, em Nova York. E aqui, antes de continuar a minha trajetória, eu queria fazer um pequeno detour, né? Vamos voltar para o Dobzhansky. Como eu falei para vocês, esse ensaio aqui, né, sobre a importância da evolução na biologia, ele foi publicado mais ou menos na década, acho que 73, se não me engano. Eu tinha pensado que era 78, mas aí ele teria morrido já, né? Acho que então é 73. E isso já é mais para o final do século passado, mas o Dobzhansky é um grande expoente e também divulgador das ideias de um movimento que aconteceu e teve início na primeira metade do século XX, que é a teoria sintética da evolução, ou síntese moderna, são vários nomes para a mesma coisa, né? Que é basicamente, explicando rapidamente, né, de maneira bem breve, é a unificação do entendimento que existia anteriormente sobre evolução, chamado de darwinismo, né, vamos dizer assim, com os novos conhecimentos sobre genética e evolução molecular. Então, esse movimento foi fundamental para as bases da evolução a nível molecular e genético serem fundadas, e o Dobzhansky e alguns outros expoentes desse movimento foram importantíssimos para sua própria divulgação, até para o público mais geral também. Um outro expoente que também foi importante para a divulgação, não só como parte do próprio movimento, mas para sua divulgação, foi o Ernst Mayr, que viveu até bem recentemente, inclusive. E assim, eu trouxe essas duas frases dos dois aqui para dar uma ideia sobre o que pelo menos esses dois membros da síntese moderna, mas talvez como um todo, o próprio movimento em si, pensavam sobre macroevolução. E eu vou contextualizar o que é macroevolução, né? Então aqui primeiro Dobzhansky, não se pode entender os mecanismos macroevolutivos além dos processos microevolutivos observáveis e experimentais. Deixa eu dar uma ideia para eles do que eles acham, o que é mais importante entre macro e microevolução. E o Mayr um pouco mais radical ainda, né? O campo da macroevolução, mais ou menos relegado aos paleontólogos e anatomistas, levou a dificuldades e equívocos. Então, não só a macroevolução não é tão importante para ser estudada, como até pode nos enganar sobre o que é evolução, né? De certa maneira, o que eles entendiam de maneira um pouco menos dramática é que os processos microevolutivos acumulados ao longo de bastante tempo levariam à formação de padrões macroevolutivos que a gente observa no registro fóssil. Então, para eles era basicamente uma diferença de tempo, o acúmulo de tempo e, consequentemente, de mudanças evolutivas, né? E só para diferenciar, né, de maneira bem objetiva também, o que é macro e microevolução, basicamente a gente faz o recorte a nível de espécie, então toda evolução que se dá abaixo de nível de espécie, como nível genético molecular, nível de população, organismal também, seria microevolução, como aquilo que está acima do nível de espécie, principalmente as relações entre os grandes grupos, a gente costuma chamar de macroevolução. E como já dá para perceber, e imagino que quem trabalha mais ou menos com isso seja até mais claro, né, existe uma grande diferença em relação aos dados, aos tipos de dados que são utilizados para esses dois tipos de estudos evolutivos, né? E isso aí acho que vai dar para a gente a diferença do que estava gerando aquela divergência ali na síntese moderna. Mas de maneira até curiosa, né, um dos outros membros da própria teoria sintética da evolução, da síntese moderna, aqui desformatou mesmo, é o próprio J.J. Simpson, né, que aí voltou a fazer parte da minha história, que ele foi o cara que coletou e descreveu aquele fóssil que eu trabalhei no meu mestrado, né? Então ele entra de novo na minha trajetória, aqui já como eu vou mostrar para vocês, durante meu doutorado, e a importância dele, apesar de ser um membro da síntese moderna, da teoria sintética da evolução, ele é considerado um dos fundadores da macroevolução. Então, nesse livro aqui, né, que é o primeiro dele mais focado nisso, tem um outro posterior também, cerca de uma década depois, mas ele apresenta diversos conceitos que até hoje são muito úteis e muito empregados em estudos macroevolutivos. Então, de certa forma, documentando padrões macroevolutivos que ele observava no registro fóssil, a partir de dados do registro fóssil, e até mostrando algumas diferenças conceituais importantes em que a microevolução não dava conta de explicar esses padrões aqui. Apesar disso, né, como parte, né, desse grupo, desse movimento, ao longo da trajetória da vida do Simpson, as ideias dele foram mudando um pouco e mais para o final da vida dele ele até conciliava as duas coisas, né? Então conciliava
as ideias, uma ideia parecida com um dos dois aqui, né, de que os processos microevolutivos é que gerariam os padrões macroevolutivos ao longo de bastante tempo. Então, apesar de ter mostrado para a gente diferenças fundamentais no início da sua participação, que já na década de 40, né, mas para o final da vida dele ele conciliou as duas coisas. Avançando um pouco no tempo, né, na década de 60 e 70, a gente tem a chamada Revolução Paleobiológica, né, que, de novo, né, brevemente, só explicando de maneira bem rápida, é basicamente a incorporação de análises quantitativas ou de análises estatísticas na paleontologia. Então, utilizar o registro fóssil de maneira mais quantitativa para documentar padrões no tempo profundo. Imagino que alguns de vocês já tenham visto esses gráficos, né, de diversidade ao longo do tempo, essas curvas de diversidade. São os primeiros trabalhos também que identificam os 5 grandes eventos de extinção em massa, etc. E esses caras aqui, eles até cunharam esse novo termo, né, paleobiologia, que inclusive está no nome do laboratório, para diferenciar da paleontologia tradicional, de novo, que é aquilo que está no título da apresentação. Então, para eles existia uma diferença fundamental. A paleontologia clássica seria mais focada na descrição, no material fóssil, mais ligada à geologia, e a paleobiologia estaria mais interessada em grandes padrões evolutivos e análises mais quantitativas. Eu acho que, particularmente, apesar de estar no nome do laboratório, essa diferença meio que não existe, era mais uma diferença, uma palavra que eles usavam para se diferenciar dos outros, mas hoje em dia está tudo meio que junto e misturado. Mas mais importante que isso, né, eles faziam uma crítica bem contundente à síntese moderna, no sentido de que, para eles, os padrões macroevolutivos observados no registro fóssil não eram possíveis de serem explicados pelos processos microevolutivos, principalmente por seleção natural, né? E esse debate se deu durante bastante tempo, até mais para o final do século passado. Hoje em dia, só para fechar essa história, né, eu acredito que principalmente pela essa diferença entre os tipos de dados. É lógico que a questão temporal dificulta também, quando a gente está falando de milhões de anos e olhando para a evolução a nível molecular, é difícil conciliar as duas coisas, mas acho que é principalmente os tipos de dados que criam essa distinção entre as duas coisas, porque a evolução é uma só, né? Concomitante a isso, mais ou menos, um pouquinho depois, aqui na década de 80, a gente tem a fundação, entre aspas, dessa nova área de pesquisa com métodos comparativos filogenéticos, que, de novo, brevemente, explicando rapidamente, é a incorporação de informações de relação de parentesco, né, filogenéticos, nas análises estatísticas. Isso permitiu análises quantitativas mais avançadas, né, na área, inicialmente focando principalmente em espécies atuais, em espécies viventes, mas ao longo do tempo os métodos foram sendo aprimorados e permitindo a utilização de espécies extintas também. Mas acho que a principal crítica que a gente vê à síntese moderna, ela surge, na verdade, não da paleontologia, mas com os estudos genômicos da virada do século, com o avanço do conhecimento sobre evolução a nível molecular de maneira muito significativa, que aí sim não dando conta de ser explicado só pelos processos advogados pelo pessoal da teoria sintética, até que tem um movimento, né, da tal da síntese estendida, muito em debate, acho que já até passou esse trem aí, mas enfim, são críticas bem fundamentais os próprios conceitos da teoria sintética, que não dariam conta de explicar a evolução a nível molecular também. Ali na passagem do século, a gente tem meio que um hiato, que assim, eu identificando, né, posteriormente, dos estudos paleontológicos para a contribuição sobre o nosso entendimento sobre evolução de maneira geral. A gente tem meio que uma retomada dos estudos paleontológicos, focando principalmente em descrição de materiais, em análise filogenéticas, esse tipo de coisa, relação de parentesco. Até que ali, virada de 2010, mais ou menos, a gente tem... nossa, cortou aqui. A gente tem uma retomada dos estudos de macroevolução usando dados paleontológicos. E é nesse contexto que eu estou inserido lá no meu doutorado. Porque um dos expoentes, né, dessa retomada aqui, dessa última década aqui de 10, início da década de 20 também, o meu orientador de doutorado, Roger Benson, se insere como um dos expoentes dessa retomada desse movimento também. E, consequentemente, aprendi muito com ele, né? É lógico que isso é uma análise um pouco posterior, né? Hoje eu entendo que o meu doutorado foi um momento para conseguir expandir as minhas linhas de pesquisa, as minhas habilidades, né, de maneira geral. Mas logo no começo eu tinha uma ideia meio que distante de algo parecido que eu queria fazer, né? Eu queria trabalhar com as metodologias novas, algumas coisas que eu não entendi direito, mas eu queria fazer o que estava sendo feito em papers que eu via na literatura, né? Acabou dando certo, meio que sem eu ter essa noção, mas mais para o final do meu doutorado eu consegui, de fato, entender o que eu queria e como chegar até lá.
Mas, ainda no começo do doutorado, eu defini que eu deveria, para conseguir trabalhar com essas novas metodologias e trabalhar com macroevolução de maneira geral, eu deveria expandir o foco, né, o taxonômico da minha linha de pesquisa, mas ainda continuei com crocodilos, né, com crocodilomorfa. No mestrado, eu trabalhei com um grupinho aqui dentro desse grupo laranja, né, que são os borosquides, como eu mostrei para vocês, e também aquele outro que eu trabalhei em Nova York, que está aqui dentro dos crocodilos, que é o grupo atual, né, que inclui as espécies atuais. Então eu expandi para a crocodilomorfa, que é o grupo como um todo, que tem cerca de 200 e poucos milhões de anos de evolução, uma diversidade extinta muito maior que a diversidade atual, né? Hoje em dia são pouquíssimas espécies de crocodilos, e por isso, e um registro fóssil bem interessante, né? E também relações filogenéticas relativamente bem estabelecidas, e por isso um grupo que hoje eu interpreto como excelente para estudar macroevolução. No meu doutorado especificamente eu trabalhei com diferentes metodologias, né? Então, trabalhei aqui com morfometria geométrica aqui em cima para identificação de processos heterocrônicos, né? Relacionados à evolução do formato do crânio de crocodilos. Aqui a gente usou espécies juvenis e adultos para identificação desses processos heterocrônicos. E também, de maneira geral, mais geral em crocodilomorfo, entendendo a evolução do formato do crânio e qual a sua relação com fatores bióticos, como o próprio tamanho dos bichos e a sua ecologia, e também abióticos, como temperatura. Mas eu acho que a minha principal contribuição, acho que até hoje, na verdade, não só durante o meu doutorado, mas até hoje, é no último capítulo da minha tese, em que a gente trabalha basicamente com tudo que era possível fazer na época sobre a evolução do tamanho corporal em crocodilomorfo. Então a gente usou diferentes metodologias, como ajuste de modelos evolutivos, regressões, ANOVA, para tentar entender, documentar e caracterizar os padrões da evolução do tamanho corporal em crocodilomorfa e os possíveis fatores associados a isso, né, como fatores ambientais e bióticos também. E esse trabalho, como eu disse, eu considero minha principal contribuição até hoje, e meio que deu início a uma série de outros trabalhos com evolução do tamanho corporal em crocodilomorfa que foram expandindo um pouco nosso entendimento sobre esse tema. E evolução do tamanho corporal, para mim particularmente, acho que é o tema que eu mais gosto de trabalhar. Inclusive eu vou mostrar para vocês alguns outros trabalhos, não exatamente com crocodilos, mas ainda tratando de evolução do tamanho corporal de maneira mais geral. E aí, em 2018, né, eu me formo, só um parênteses, né, esse pessoal aqui é da minha banca, né, e eu estou segurando um chapéuzinho com cabeça de crocodilo aqui, que isso aqui é uma tradição, na verdade, da Alemanha. Então, como eu tinha acho que era um aluno de doutorado da Alemanha que se formou alguns anos antes, ele trouxe essa tradição para o nosso departamento, e acho que eu fui, sei lá, o quinto ou sexto dessa tradição aí de colocar alguma coisa temática no chapéu, no dia do Vaiva, né, da defesa. E assim, olhando... Deixa eu passar, é isso. Olhando em retrospecto, na época não tinha essa consciência toda, mas acho que hoje eu já consigo estabelecer bem, né? Como eu falei, meu doutorado foi esse momento de eu conseguir expandir a minha área de atuação de maneira geral, então estar em contato com novas técnicas, novos métodos para poder expandir a área de atuação. E hoje eu consigo ver essa distinção, que nem sempre é fácil de fazer, mas como vocês vão ver mais para frente, mas é que eu consigo, para tentar me organizar um pouco melhor, dividir minhas linhas de atuação, né, a linha de pesquisa, em dois grandes grupos. Então, um focado mais na paleontologia tradicional, que é mais descrição, taxonomia, sistemática, e um que eu chamo de macroevolução, que vocês vão ver que é meio que um balaio de gato, que entra algumas coisas que muitas vezes não dá para chamar de macroevolutivo, mas que é análises quantitativas, muitas vezes usando estatística, métodos comparativos filogenéticos, às vezes não, mas algo mais olhando para a evolução de uma maneira um pouco mais ampla, não só em relação às relações filogenéticas. E aí, de novo, né, a gente volta para o laboratório, como eu vou mostrar um pouco mais para frente, mas tentando só explicar melhor o que é esse objetivo geral aqui, né? Então, por padrões evolutivos e de diversidade, eu quero tentar abarcar não só padrões associados à evolução especificamente, mas alguns também associados à taxa de diversificação, estimativa de diversidade, outras coisas que não são necessariamente associadas a isso também, mas que a gente entra ali no meio. Acho que por colocar esses dois termos aqui, eu tentei abarcar tudo que a gente faz no laboratório, o que a gente pretende fazer. Depois do meu doutorado, eu fiz 3 pós-docs, então um nos Estados Unidos, em Stony Brook, um na Federal do Paraná durante a pandemia, então nunca nem fui para Curitiba, e outro em Ribeirão Preto, voltando para casa, né? Mas em 2023, como a gente vai ver, eu passei no concurso e iniciei aqui no IB.
Mas como eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, é para pontuar um pouco dessas duas áreas, dessas duas linhas de pesquisa, né? Atuando tanto com taxonomia sistemática, que é descrição de um material de crocodilo do Jurássico lá da Inglaterra, mas também com macroevolução, aqui expandindo um pouco no trabalho sobre a evolução do tamanho corporal em crocodilomorfa. Aqui um que é difícil de colocar uma dessas duas frentes, né, mas com morfologia funcional, né, usando metodologia emprestada nas engenharias para entender os estresses aqui, né, associados ao crânio e à mandíbula e as possíveis estratégias de alimentação desse bicho, que é um borossuquide, né, os bichos que eu estudei no mestrado da graduação. Expandindo também o escopo taxonômico, né? Até 2019, mais ou menos, eu estava trabalhando só com crocodilomorfa, mas a partir de 2020, 21, 22, começo a trabalhar com outros grupos. Aqui ainda não saindo tão de perto, né? Em Archosauromorpha, né? Então incluindo dinossauros, pterossauros. Aqui com dinossauros especificamente, trabalhando com o meu ex-orientador. Aqui, evolução do tamanho corporal de tartarugas, então saindo ali dos Archosauromorpha. E como vocês vão ver nos slides mais na frente, a gente está expandindo ainda mais o escopo taxonômico do laboratório hoje em dia. E aí, como eu falei, em junho de 2023, eu iniciei aqui, tô parecendo jogador de futebol, né? Eu comecei em junho de 23 aqui na Zoologia no IB e, consequentemente, fundando o laboratório, né? E nos próximos slides, né, eu tinha duas opções aqui, na verdade. Uma era focar em dois trabalhos, né, um taxonomia sistemática, um em macroevolução, e explicar melhor para vocês em detalhes o que foi feito em cada um desses dois trabalhos. O primeiro deles seria com o Eucaimã, né, aquele que eu trabalhei lá em Nova York, e o segundo deles, a evolução do tamanho corporal, meu trabalho principal de doutorado. Mas, ao invés disso, eu resolvi focar no laboratório e olhar para frente, né, porque, tipo, parecendo político. Então, como vai dar para ver nos próximos slides, o próprio laboratório segue um pouco dessa dicotomia, né, das linhas de pesquisa, alguns mais focados em materiais fósseis de sua descrição, taxonomia sistemática, e alguns focados mais em documentação de padrões macroevolutivos. Então, começando com esse tipo mais à esquerda aqui, então vou mostrar a todos vocês, viu? A gente começa com o Daniel, que até recentemente era pós-doc do laboratório, agora é bolsista TT5, mas o projeto de pós-doc dele foi associado a esse material aqui, coletado no interior de São Paulo há alguns anos. Então, se por um lado, bem dentro daquilo que eu chamei de taxonomia sistemática, paleontologia mais tradicional, né? Então, o principal objetivo seria a descrição desse bicho, posicionamento filogenético, mas também algumas coisas um pouco diferentes, né? A própria descrição da morfologia endocraniana, que ainda é descritivo, mas envolve metodologias mais recentes, mas também paleontologia, né, inaugurando uma nova área de pesquisa no laboratório, né, para a gente entender um pouco mais sobre a própria ecologia desse bicho, algo que a gente não fazia, que ele está liderando. Então, já começa a ficar um pouco difícil, né, de colocar qual dos dois lados aí, mas ainda mais focado no material fóssil em si. O Pedro, que é um dos três que entregou o relatório de pesquisa em Bio ontem, então parabéns. Também focado na redescrição, no caso, desse material de crocodilo também, que é conhecido desde a década de 50, ninguém tinha descrito muito bem ainda, a gente está conseguindo encontrar algumas diferenças em relação às outras espécies, então bem interessante. O Gustavo, que não é daqui do IB, ele é lá da Universidade de Taubaté, mas é bolsista do laboratório também, e ele trabalha em conjunto com o Museu de História Natural de Taubaté, que é bem legal, bem famoso também. No caso aqui, ele trabalhando com taxonomia, né? Tentar entender o que são esse monte de caquinho de tartaruga aqui, montando esse quebra-cabeça, é muito difícil, taxonomia é muito difícil. E material lá da região de Taubaté, né, da formação Tremembé, do Oligoceno. Então, se por um lado, assim, boa parte do que a gente faz com essa parte de descrição, taxonomia sistemática, ainda é focado em crocodilos, né, meio que um histórico aí do que eu fiz durante a minha trajetória também, alguns dos membros do laboratório têm expandido também o escopo taxonômico, mesmo em relação à taxonomia sistemática. E aqui também um outro grupo, né, não crocodilos, o Luan, que terminou o mestrado recentemente, trabalhou com uma revisão sistemática de Elasmara, que é um grupo de dinossauros aqui da nossa quebrada, né, da Gondwana, América do Sul, África, Austrália e Antártica. Então esses são os trabalhos mais associados à taxonomia sistemática, mas pensando ainda nessa paleontologia tradicional, né, uma das coisas que eu, como líder do laboratório, tenho como ambição, e foi incluído, né, no próprio projeto da FAPESP aprovado recentemente, são as viagens de campo, né? Porque se por um lado eu faço essa distinção, né, eu criei essa dicotomia entre linhas de pesquisa diferentes,
para mim, é tudo muito interligado, né? Eu também não vejo uma diferença entre paleobiologia e paleontologia. Para mim, tudo faz parte da paleontologia lato sensu. E eu acho que, se por um lado alguns alunos têm mais afinidade com um tipo de pesquisa, e isso é natural, por outro eu acho importante que o laboratório possa oferecer oportunidades diferentes, as mais diferentes tipos de oportunidades na linha de paleontologia. Então, as habilidades associadas a trabalho de campo é uma das coisas que eu gostaria de oferecer, então não só para coletar coisas novas e a gente trabalhar, mas as próprias viagens de campo em si para a formação de pessoas com esse tipo de habilidade. A gente fez a nossa primeira viagem de campo em maio desse ano, né, já com o patrocínio da FAPESP, e a gente teve muita sorte em encontrar um fêmur de um dinossauro carnívoro que não era conhecido ainda, nenhum material desse tipo para essa formação, então muito legal já, logo de primeiro. E o pessoal que foi para campo comigo teve a oportunidade, a gente passou em Ribeirão Preto, né, então conheceu um laboratório de lá já muito bem estabelecido, um laboratório de paleontologia de mais de 20 anos, com um laboratório de preparação que eles puderam, o Daniel, que no caso, preparar um pouco o material dele, né, do próprio projeto dele, a Fernanda e o Luan também puderam preparar um pouco os materiais para as coisas que nós vamos fazer no futuro, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então esse é um outro tipo de coisa que eu tenho ambição de oferecer no laboratório também, um treinamento mais associado a habilidades mais clássicas da paleontologia, tanto preparação de material, pesquisa de campo, etc. Então isso está dentro dos nossos objetivos também. Passando para o outro lado, né, aqui em macroevolução, lato sensu, vocês vão ver que tem mais projetos. Então, como até recentemente a gente nunca tinha feito viagem de campo, não tinha nenhum fóssil no departamento, no laboratório, os trabalhos associados ao material fóssil, né, focados aqui em taxonomia sistemática, dependiam de um material que a gente não tinha. Então dependiam de colaborações com outras instituições e colegas para fornecer os materiais fósseis. No caso dos estudos em macroevolução, boa parte dos dados estão na literatura, a gente vai estar focando principalmente em análises quantitativas, estatísticas, etc. Então vou começar com a Ana Laura, que não é daqui, ela na verdade é doutoranda lá de Ribeirão Preto, né, no mesmo programa que eu fiz o mestrado, e eu sou co-orientador dela, mas ela está dando continuidade a essa minha linha de pesquisa favorita aí de evolução do tamanho corporal, especificamente ainda em crocodilos, em crocodilomorfo, né, mas investigando alguns aspectos, alguns buracos aí que sobraram, que ainda existem, né, na literatura com relação a esse tema. Então, tanto aqui focando nos caimanines gigantes ali da Amazônia, né, durante o Mioceno, como purossauros, morassugos, uns bichos que são conhecidos, tentar entender os processos, né, os fatores associados à evolução do tamanho corporal nesses grupos. A Gabriela, que está atualmente na Suíça, né, desenvolvendo parte da sua iniciação científica, cujo objetivo é estimar a taxa de diversificação, né, taxa de extinção e especiação em serpentes, de maneira geral, então abarcando o grupo como um todo, desde a origem evolutiva do grupo, e também em relação com fatores, principalmente abióticos aqui, né, como temperatura ao longo do tempo. A Sofia trabalhando com serpentes também, tá difícil de ver aqui, mas tem uma reconstrução de uma serpente extinta, tentando adicionar um pouquinho mais de informação a um debate que existe há bastante tempo sobre a origem ecológica das serpentes, né? Se seria um grupo marinho, se seria um grupo fossorial, então usando uma árvore evolutiva bem grande, então a maior que já foi construída, e métodos comparativos filogenéticos para estimar a ecologia ancestral de serpentes. A Fernanda, que está trabalhando com preguiças, é mais uma das alunas que entregou o relatório de pesquisa em bio ontem, então parabéns também. Trabalhando com preguiça, né? No caso dela, quantificando padrões de extinção em preguiças, aqui olhando não só para as preguiças atuais, obviamente, mas também para todo o registro fóssil, lembrando que existiam preguiças gigantes, etc. Aqui estão as atuais, né? Só duas. E especificamente esse trabalho também é interessante, se a gente pensar que preguiças é um grupo com baixa diversidade hoje em dia, mas que no passado já tem uma diversidade tanto em número de espécies quanto ecológica bem maior, é um trabalho que pode ajudar a gente a entender possíveis riscos associados à extinção das preguiças atuais. E com esse trabalho eu faço um gancho para uma nova linha de pesquisa do laboratório. Eu ainda coloco como parte desses padrões macroevolutivos, porque a gente está basicamente usando a metodologia que a gente usa para estudos macroevolutivos, mas com um foco diferente, que é a paleobiologia da conservação. Nada mais em outras palavras, que usar os dados do registro fóssil, né, do tempo profundo, para entender possíveis riscos associados à extinção nas espécies atuais. Então, obviamente que a gente vai focar em grupos que ainda possuem diversidade atual, mas, de maneira geral, o que eu posso dizer sobre essa linha de pesquisa é que, além de ser uma linha de pesquisa nova do nosso laboratório, também é um desafio, porque é uma linha de pesquisa
relativamente nova como um todo, né? Se por um lado existem trabalhos associados à paleobiologia da conservação há cerca de 20 anos, então nem tão pouco tempo assim, trabalhos desse tipo focados em invertebrados são raríssimos, eu diria que dificílimos de encontrar no mundo inteiro. Então a gente está com esse desafio também de tentar criar esse caminho, né, demonstrando como é possível utilizar os fósseis para de fato impactar nas políticas de conservação atuais. E tanto o trabalho da Fernanda que eu mostrei para vocês agora, mas principalmente o primeiro deles que a gente iniciou, essa nova linha de pesquisa da Ana Clara, que está aqui também, a gente está começando essa nova linha de pesquisa no laboratório que tem dado alguns frutos bem interessantes. Então aqui no caso dela, quantificando, né, estimando padrões de diversidade ao longo do tempo, em diferentes continentes, associação com temperatura também, para a gente entender os fatores associados aos riscos de extinção nesse grupo especificamente aqui em crocodília, né, que inclui os crocodilos atuais. Também nessa área de paleobiologia da conservação, o Jorge e a Camila também, a Camila é outra que entregou o relatório ontem, né? Também tem feito estudos parecidos, né? Então o Jorge trabalhando com tartarugas marinhas e a Camila com tartarugas de água doce, especificamente do gênero Podocnemis. E para finalizar essa nova área de pesquisa, a Tayara, pós-doc do laboratório também, no caso dela não é exatamente macroevolução, seria talvez mais macroecologia, ela está estimando diversidade funcional em mamíferos terrestres do Pleistoceno e atuais, para tentar entender os impactos, né, dessa extinção da megafauna, que foi um evento de extinção em massa bem importante no planeta inteiro. Obviamente teve algum efeito, né, na diversidade funcional dos ecossistemas, focando especificamente aqui no bioma Pampa, né, do sul do Brasil. E uma das perguntas que ela quer responder, que tem impacto bem direto, né, em políticas da conservação atuais, é se o gado introduzido na região, por exemplo, né, seriam substitutos funcionais de mamíferos de grande porte do Pleistoceno. E a resposta é não. Eu mantive a Tayara aqui para também adicionar uma nova linha de pesquisa que a gente está começando no laboratório, mas não é nova no geral, né, não é exatamente igual ao caso da paleobiologia da conservação, mas para a gente é nova, que a Tayara está ajudando a gente a liderar também, aí no contexto do projeto da FAPESP. E aí sim eu tenho dificuldade de colocar entre paleontologia tradicional e macroevolução, seja um pouco mais complexo, que é basicamente análises geoquímicas, né, focadas em isótopos estáveis de materiais fósseis, né, no caso aqui focando principalmente em fósseis da bacia Bauru, que são de idade do Cretáceo Superior, cerca de 80, 70 milhões de anos atrás, e para os quais a gente conhece vários fósseis, mas a gente ainda tem dificuldade de entendimento tanto do ambiente quanto das ecologias, dos papéis ecológicos desempenhados pelas espécies presentes aqui. Então a gente vai usar os isótopos para tentar entender um pouquinho melhor das relações ecológicas entre as espécies. Boa parte das análises vai ser realizada no IGC, mas também em parceria com o pessoal do MAI e talvez potencialmente o pessoal lá de São Carlos também. E a gente espera aí com pouco tempo começar a ter alguns resultados sobre isso também. E é isso. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta. Questões, Fupê? Eu tenho. Tem algumas, na verdade. Que bom. Eu achei interessante o jeito que você é mais organizacional, assim, né? Eu achei interessante que você dividiu. Eu vou reduzir, tá? O jeito que você dividiu a taxonomia versus o resto. Mais ou menos. Isso, mais ou menos isso. Eu acho muito interessante, porque basicamente eu em outro planeta científico, né? Eu faço a mesma coisa. Eu sei. E Eu também já identifiquei essas similaridades. Os colegas, assim, desse departamento, muitas pessoas vão estar nesse barco. Você já pensou por quê? Assim, você tem... É uma curiosidade mesmo, se você já refletiu o porquê. Por que do quê? É tão difícil aliar a taxonomia clássica aos outros estudos, que eu concordo. Eu também boto do mesmo jeito. Tem a evolução e a taxonomia. Eu acho que é porque é muito difícil taxonomia. Então você precisa saber muito daqueles bichos lá para conseguir fazer a taxonomia bem feita. E assim, por isso que boa parte do que a gente faz com taxonomia sistemática no laboratório é ainda focado em crocodilos, que é o grupo que eu tenho mais segurança. Mas acho que o que favorece, acho que potencialmente, a eu começar a explorar outras coisas, é que, pelo menos com paleontólogos de vertebrados, o pessoal tem um pouco menos de vergonha de explorar outras coisas.
Então, tem muito paleontólogo de vertebrado, mesmo focando em taxonomia sistemática, que trabalha com vários grupos. Então, vai descrever desde peixe até coelho. Então, acho que isso tem um pouco da própria área ter essa, entre aspas, ousadia de sair da zona de conforto e trabalhar com outras coisas. Eu acho que especialista mesmo em taxonomia vai ser especialista num grupo, mas que se aventura com outros grupos. E acho que isso acaba sendo refletido também em se aventurar em áreas adjacentes ali, que utilizam materiais parecidos e aí usam uma técnica um pouco diferente. Acho que isso tem acontecido com paleontólogos de vertebrados, de alguma maneira. O que eu ia apontar é que existe uma consequência também, né, do trabalho taxonômico, que pode ou não ser importante, depende do caminho que as pessoas tomam, né? Que é a taxonomia gera dado novo. Sim. Né? Então isso apareceu claramente Sim. aí na tua apresentação, né? Vocês estão indo coletar dados novos, enquanto as outras podem ou não gerar, às vezes gera também. Sim. Então acho que é algo que tem que ser mantido em mente. Você sente que existe uma importância em gerar dados novos? Como é que tem sido? Absolutamente. Acho que uma coisa não sustenta sem a outra. Sei lá, como eu falei, o que eu considero minha principal contribuição é os dados, a evolução do tamanho corporal do crocodilomorfo, os dados vêm ou do banco de dados, né, ou da própria literatura, ou de visitas a coleções que eu fiz, então tudo vem dos fósseis. Né? Então, o dado primário acaba sendo fóssil mesmo, então não tem muito pra onde correr, não. E eu até brinco assim, pessoal, que é bem possível que se a gente jogar 20 50 anos para frente, pegar as mesmas metodologias e rodar de novo, com os novos dados que foram sendo descobertos, acho que é capaz de mudar muita coisa aí, porque por mais que eu acho que padrões gerais possam se manter, dados novos podem mudar nosso entendimento sobre a evolução desses grupos. Vamos ver se alguém online tem uma pergunta. Como é que tá essa? Você tá com o mouse, não? Tinha algumas pessoas online. Bom, ninguém tem perguntas. Daniel, posso adicionar uma coisa nessa discussão? Fiquem à vontade. Uma coisa que eu reflito bastante também, se você perguntou aí, é fazendo um pouco advogado de diabo, assim, será que também não é uma enxerga, assim, às vezes uma pré-concepção de que a taxonomia, muitas vezes, ela não seja a minha opinião, tá? Tem até um componente meio anti-científico, no sentido de ser muito subjetivo, opinião especialista, uma coisa tipo, não segue, não é dirigido por hipótese e tal. O que vocês acham disso? Eu acho que varia muito de grupo para grupo. Tá? Não, acho que não. Eu acho que existe. Para mim, na verdade, a discordância é anterior. Eu não acho que precisa existir hipótese para se fazer ciência. Né? Acho que não é uma coisa absolutamente necessária. Você está falando muito de ciência histórica aqui, né? Ciências naturais, de maneira geral. Então, eu acho que o que a gente tem é uma metodologia. Em taxonomia, a gente tem uma metodologia a ser seguida, que obviamente depende da opinião, mas vai depender sempre da opinião de todo mundo, qualquer ciência que a gente for fazer. Então, pode existir esse preconceito, mas eu acho que o preconceito é até anterior, assim. É de como é uma ciência que ainda se mantém com metodologias bem antigas, e acho que como os avanços metodológicos, principalmente, são difíceis de serem percebidos, acho que existe um preconceito nesse sentido, assim, como é que a ciência é feita? É feita como é feita há 200 anos atrás. Ah, então não deve ser muito bom. Falando da paleonto. Mas taxonomia em geral. Mas enfim, não sei o que... Pode falar. Pedro, muito legal, cara. Eu fiquei curioso. Eu acho que é uma questão que sim, também envolve a sua trajetória, que assim, você trabalhou aí em locais, inclusive com caras que são super importantes da paleobiologia, né? O Benson, por exemplo. E você teve acesso a materiais que muitas vezes não, a galera daqui não vai ter acesso. Né? E agora você retorna e faz coleta de campo nessa região que provavelmente está cheia de lacuna de conhecimento. Né? Então, a minha dúvida e curiosidade é mais no sentido se esses dados que você está gerando agora e alimentando, né, são dados complementares ao que você tinha desses bancos localizados nos grandes museus e por aí vai, e o quanto, se você anda percebendo, isso afeta nos padrões que você já tinha, ou é um grupo meio homogêneo, assim, em termos de, beleza, aqui a gente não tá achando nada novo no tamanho, sei lá, em relação a, tô achando um crocodilo de tamanho de corpo que muda muito
tempo e modo de evolução do que eu já tinha visto dos dados que tinham lá. A expectativa não é essa, assim, não é encontrar um fóssil revolucionário. Acho que na verdade, onde a gente está fazendo campo, que é na Bacia Bauru, de maneira geral, são formações rochosas com bastante conhecimento já, com muito fóssil coletado. Então, a escolha por esse alvo, né, de viagem de campo, de coleta, é tanto pela proximidade geográfica daqui, quanto pela disponibilidade de material, que é grande. Então, vai ter uma função de treinamento de pessoal também e início da coleção paleontológica do laboratório também. Mas a gente vai utilizar esses dados que a gente coletar e dados de fósseis já coletados anteriormente para explorar algumas outras coisas, como a parte de isótopos. Então, a gente espera, assim, complementar o conhecimento que a gente tem sobre esses paleoambientes, sobre essas espécies, mas a esperança não é de encontrar algum fóssil que vai... não, isso aqui mudou todo o nosso entendimento. A partir dos fósseis que já existem, mesmo se a gente encontrar coisas que não mudam tanto o nosso entendimento, é a partir de um novo olhar, usando metodologias diferentes, conseguir aí sim extrair novas informações. Aquele fóssil que eu mostrei que a gente encontrou, ele é novo, é uma informação nova. Se sabe que existem aqueles grupos de terópodes, né, de dinossauros carnívoros nesses ambientes, mas um fêmur tão completo não era conhecido. Então isso já é uma coisa legal, mas não vai revolucionar também, né? É só mais uma informação adicional ali sobre aquele grupo. Pedro, tinha uma questão última, pode ser? Ou alguém vai ter mais depois? Obrigado. E parabéns pelo seu laboratório, Pedro. Acho legal que você já apresentou também várias das linhas atuais dos seus alunos. Eu queria que fale um pouquinho mais, porque gostei também dessa abordagem que você fez do debate entre Dobzhansky e Meyer e essa reconciliação que o Simpson fez com esse olhar mais para os fósseis, para tentar juntar as duas visões, mas da nova síntese bem focada nos genes e esses processos macroevolutivos. Porque você fala, bom, ao longo da sua vida, o Simpson reconheceu que podia explicar vários desses processos evolutivos com processos mais focados em processos microevolutivos. Então, a primeira pergunta na relacionada, mas você ainda coloca no nome do seu laboratório a macroevolução. Então, você ainda está se colocando como se a macroevolução fosse diferente. No processo microevolutivo. E aí, bom, que interessante, porque aí você define, então macroevolução é sobre espécie, mas alguém que estuda nova síntese vai falar, bom, mas esses processos macroevolutivos passaram por processos microevolutivos em algum momento do tempo. Então, por que essa distinção ainda? Você ainda se distingue ou se identifica como alguém que estuda processos macroevolutivos, por um lado. E o segundo comentário era mais relacionado a dentro de suas pesquisas, os estudos dos fósseis. Você chega a ver vários casos onde você não tem como completar a evidência fóssil, tá? Ou realmente você acha que a ausência de alguns fósseis é por uma questão de falta de informação ou desses fósseis intermediários, tentando retomar essa discussão de equilíbrio flutuado e gradualismo. É interessante. Primeira parte, né? Se eu, por um lado, hoje entendo, né? Tenho como entendimento, como compreensão de que evolução é uma coisa só e potencialmente acho que o acúmulo de processos microevolutivos vão gerar padrões macroevolutivos, acho que é simplesmente isso. Mas, por outro, as linhas de atuação e investigação, no fim das contas, vão depender muito dos dados. E os dados são fundamentalmente diferentes. Então, consequentemente, muitas das metodologias também são diferentes. Existem grupos de pesquisa que têm tentado, tanto teoricamente quanto metodologicamente, unir as duas coisas, utilizando métodos que possam trabalhar com tipos de dados diferentes, se apliquem a tipos de dados diferentes. Isso que, assim, com um certo sucesso, acho que isso que também me dá a compreensão de que é o mesmo processo, no fim das contas. Mas eu acho que o título do laboratório reflete o que o laboratório quer fazer, que é basicamente paleontologia. Poderia ser laboratório de paleontologia, mas porque a gente tem essa ambição de ser um laboratório de formação de pessoal em paleontologia, mas interessado de maneira geral em evolução também. Então, por isso que eu coloco, a gente vai usar principalmente dados paleontológicos como fonte de dados para os projetos. Acho que é mais uma questão de
vender o laboratório de uma maneira mais precisa, porque obviamente poderia ser um laboratório só de paleontologia, poderia ser um laboratório de evolução, mas acho que pode não ter sido a melhor estratégia, mas acho que com isso eu tentei divulgar o laboratório da maneira mais precisa possível do que a gente espera fazer. Seja tanto um laboratório de paleontologia mais clássico, né, focado em viagem de campo, descrição, preparação de material, etc., quanto também incorporando análises quantitativas, macroevolutivas e interessado em evolução de maneira mais geral. Eu, assim, não vejo nenhum problema de nenhum... E a gente teve um possível projeto de mestrado que não foi para frente, né, mas não vejo problema nenhum de a gente ter projetos focados só em viventes, assim. Acho que a gente pode usar muitas das metodologias que a gente usa com dados paleontológicos com espécies viventes, sem problema nenhum. E, consequentemente, também, não tenho nenhuma formação com análises a nível molecular, com dados moleculares, mas também, potencialmente, poderia conciliar, acho que não tem problema. É mais uma questão de como divulgar o laboratório, qual que é o principal foco do laboratório. Mas, enfim, isso seria difícil, né, de ser muito preciso também, acho que... Mas eu concordo que eu acho que é tudo parte do mesmo processo, né? E é uma questão mais de tempo. O tempo vai gerando os tipos de dados diferentes também com quais a gente consegue trabalhar. E a segunda pergunta era sobre equilíbrio pontuado, né? Eu acho que é muito interessante, né? Que uma coisa que eu quero começar a incorporar nas diferentes palestras que eu falo, né? Recentemente, acho que nos últimos 2, 3 anos, tem tido uma retomada muito forte das ideias de evolução pontuada, não só equilíbrio pontuado. E aí, explorando não só o registro fóssil, dados paleontológicos, mas evolução de maneira geral, e evolução até no sentido mais lato, evolução tecnológica, evolução linguística, mostrando eventos de diversificação ou de explosão de evolução mais pontuados mesmo, né? Com uma taxa maior, num período de tempo mais curto. Isso é muito interessante, assim, eu acho... E pra gente, porque é paleontólogo, acho que fica até mais claro, eu não consigo entender só o gradualismo como algo absoluto que sempre se deu assim, uma taxa muito parecida ao longo de todo o tempo. Acho que existem momentos de taxas mais altas e isso se reflete no registro fóssil, que ainda assim é falho, cheio de problemas, talvez não do jeito que a gente enxerga hoje em dia, mas acho que as lacunas que a gente pode eventualmente vir a preencher não vão mostrar um padrão gradual, porque existem de fato momentos de taxas mais altas. Bacana, gente. Mais uma vez, vamos agradecer ao Pedro. Obrigado.